A música sempre esteve ligada à tecnologia e, com novas ferramentas e processos, os instrumentos foram se sofisticando, passando ao longo dos séculos de simples tambores aos complexos sintetizadores. A forma de compor e tocar mudou drasticamente com a chegada dos computadores e programas específicos na década de 1980. O meu convidado de hoje é João Paulo Mendonça, compositor e produtor musical, que já foi de banda pop, já tocou em peças teatrais, comigo inclusive, e se consagrou como produtor musical por mais de 30 anos, com trilhas sonoras como as das séries Verdades Secretas e Aruanas. Seja bem-vindo, João, muito bom ter você aqui no Rio ETEC. João, como começou a tecnologia a entrar no seu trabalho de composição e produção de música? Como é que você se envolveu com isso? Você é um cara nerd? Cara, a tecnologia começou a entrar ainda quando eu estava muito ligado à performance, né? Quando eu tocava com bandas ou grupos e artistas, entende? Mas isso foi nos anos 80, mas era caro naquela época. Então, quando eu comecei a ter grana para comprar alguma coisa, eu comprei um tecladinho, entende? Aí o meu segundo teclado já tinha um sequenciador, que sequenciador, explica para os ouvintes. Que sequenciador é como se fosse um gravador digital, né? Que hoje qualquer telefone tem um gravadorzinho que você grava e deixa, sei lá, 2 horas de recado, se você quiser. 2 horas era impossível nos anos 80, as coisas eram de minutos e pouquinho tempo. E o sequenciador, ele gravava informações MIDI, que eram só as informações que você faz no teclado. Então você botava um R de recorde e ligava e tocava uma coisa e ele repetia o que você tocou no teclado com o som que tivesse acionado ali. Isso é uma revolução, né, cara? Na época que eu comecei, que eu não tinha grana para comprar as coisas mais sofisticadas, já tinham coisas mais sofisticadas. A gente acompanhava nas revistas os caras sei lá, quem é que era estourada na época? Madonna, Michael Jackson, os caras faziam isso com sequenciadores e aí custava assim, tipo, $4.000 um troço daquele, entende? E hoje que um telefone tem 50 vezes mais memória do que um negócio daquele na época. Mas eu não tinha essa grana para fazer a coisa. Aí aos poucos eu fui evoluindo e no final da década de 80 eu já tinha um estúdio decente, com um gravador, com porta-estúdio, entendeu? Porta-estúdio, né, foi também, vamos falar um pouco sobre esse equipamento revolucionário. Né? Por que ele era exatamente um porta-estúdio? Era um cassete que você, a princípio, gravava 4 pistas, como na época dos Beatles, né? As tecnologias já existiam, né? Os Beatles gravavam em 4 canais. Mas era caríssima, tinha que ir Mas era uma coisa bárbara, enorme. E na década de 80 isso chegou no cassete. Então você gravava um canal, 2 canais, terceiro canal, você gravava uma bateria no primeiro canal, ou estéreo, 2 canais de bateria, gravava um baixo no terceiro canal, e aí sobrava um. O que você fazia? Aí você passava o baixo e a bateria para um canal só. Aí sobrava 3. Aí você ia fazendo isso e ia criando uma música inteira no coisa. E a gente pode dizer com toda a certeza de que o pop dos anos 80, do rock brasileiro, foi feito caseiramente, começou com as pessoas fazendo suas demos. Cara, eu não conhecia ninguém que não tinha um porta-estúdio, cara. Eu não conhecia ninguém. Que não tinha Kid Abelha, eu me lembro do Jorge Jael mostrar no porta-estúdio ainda uma demo do Kid Abelha. Para fazer uma ideia, uma coisa assim que tinha, né? Mas também logo chegaram os sequenciadores mais em conta. Sequenciadores, como eu expliquei, eram que gravavam o MIDI, né? Então você fazia a parte toda eletrônica, o teclado, o baixo eletrônico e as cordas e todas as partes de teclado você fazia no sequenciador e no porta-estúdio você fazia só o que era analógico, a voz, orgânico, uma guitarra, entendeu? Ou tocava um baixo. E logo tinha equipamentos que sincavam as duas coisas, que você passava o sequencer, ele mandava um sinal. Esse sinal você botava num canal do porta-estúdio e ele tocava junto, disparava o outro. Tinha isso. Legal.
Mas o teu instrumento, né, original é o saxofone, bastante analógico, né? Orgânico. E hoje você faz praticamente toda a música no computador. Como é que o sax entra hoje nessa dinâmica e qual foi o impacto da tecnologia na forma de você compor? Cara, ó, como eu te disse, eu comecei como músico, tocando. E eu tocava saxofone, porque toda banda tinha um saxofone nos anos 80, né? E você tocava com os outros e tudo mais. E aos poucos quando eu comprei um teclado também, para tocar junto, entende? Porque o saxofone não era 100% do tempo, eu fui aos poucos passando para produzir música, para fazer... Eu comecei a descobrir uma inclinação minha para organizar o ensaio das bandas, entendeu? Para organizar a forma da música que a gente estava tocando. Eu tinha assim um talento para isso. Eu ouvia as coisas na cabeça, falava, baixista, toca assim. Produtor musical, né? Exato. Eu fui aos poucos chegando a isso. Quando eu já tinha mais grana e mais experiência para comprar equipamento, para ter um estúdio legal, eu entrei em crise e me mandei para os Estados Unidos para estudar. Aí fiquei 4 anos lá estudando sem tecnologia nenhuma. Mas foi lá que eu comprei meu primeiro computador, em 93. Você foi para Los Angeles, Estados Unidos. Para Los Angeles. E viajou pela Ásia, né? Como é que foi essa experiência? Tem muito... Tinha uma coisa legal, que era um serviço que você pagava uma grana, e os caras... você pagava uma grana para eles e dava acesso a uma caixa postal que as pessoas que estavam procurando músico deixavam recados lá. Aí você ligava todo dia, pegava o recado e... Um teletrim na música. É um troço desse, né? Hoje seria uma postagem num blog, qualquer coisa. Aí eu peguei uma banda que estava procurando alguém para tocar, não sei se era teclado ou sax, para fazer uma viagem para Tailândia. Aí eu fui, fiz o teste com eles, passei, fui com eles para lá. Tocando saxofone. Saxofone. Aí você ainda não estava ainda não dentro da coisa da composição por computador, né? Não, mas a composição sempre foi paralela. Eu componho no violão e no piano desde que, nossa, eu me lembro a primeira coisa que eu fiz no violãozinho, uma coisa assim, eu viajava nos acordes e achava que, assim, eu era pedante a beça. Eu chegava numa festinha e falava assim, você já viu a última música do Milton Nascimento? E tocava uma coisa minha assim, olha só, moleque. Mas eu acreditava nas coisas que eu compunho. Mas e como é que você passou para o computador? Como é que foi essa transição? O computador, como eu disse, eu comprei em 93 um Mac Classic. Que foi o que realmente começou, a revolução começou aí, né? E o programa, o Performer 4. Esse foi o início da música feita com computador no mundo, né? Exatamente. Exato. Mas só que naquela época já tinham caras compondo com computadores maiores e com coisas mais potentes, mas a diferença entre um Mac Classic, que custava $3.000, eu paguei $3.000 no meu Mac Classic, para um computador de alta... hoje nem tem na Apple um computador entry-level, assim. O entry-level, o Mac Mini, já é ultra possante, entendeu? Aí qualquer PC que você monta ou numa loja, hoje, médio, já é possante, entendeu? Aí, e não é tão caro. Aquela época era muito caro. Certo. E aí como pintou o lance da Globo? A Globo é uma Hollywood brasileira, com um padrão altíssimo de qualidade, né? Cara, antes de sair, antes de eu entrar em crise e ir para fora estudar, eu já comecei a fazer uns vídeos. E eu tinha um amigo meu que era produtor musical da TV Globo. E ele me chamava para fazer umas coisas de arranjador, de músico, e eu compunho umas coisas para umas cenas. Eu fiz um... Como é que é o nome do programa? Linha Direta? Linha Direta. Não sei se era o Linha Direta ou se era aquele que você... Era um que tinha um resultado no final. Era Linha Direta, né? Que você voltava para onde... E é interativo um programa. Isso tinha desde os anos 80 na Globo, esse programa. Isso. E eu cheguei a fazer alguns. Fiz Armação Ilimitada. Legal. Eu fiz um outro programa desse, assim como convidado, né? O cara me convidou, eu fiz, e eu tomei gosto por aquele negócio, né? E naquela época, como é que era o lance de você fazer a sincronia entre imagem, assim, tô pensando na tecnologia mesmo, porque hoje... Cara, era gravador de rolo. Era gravador de rolo. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz na TV Globo foi o Fantástico.
E assim, eram 2 gravadores de rolo, o cara soltava um e deixava o outro no ponto, soltava e caía direto para o videotape para poder fazer o programa. Mas você via as cenas aonde? Né, cena de armação ilimitada. Mandava um copião para você. Como é que era isso? Videocassete. Videocassete. Já tinha, né? Vídeo nos anos 80. Videocassete para você olhar. Aham. Mas e depois veio uma maneira de sincronizar o videocassete com o computador. Ah, tá. No próprio videocassete. Mas eram coisas beta, entendeu? Que não ficavam... Beta, para quem não conhece, é quando um programa está em desenvolvimento, eles chamam de beta. Entende? Então, as coisas nunca chegaram a ficar ultra sofisticadas. Hoje em dia, é muito sofisticado. Muito sofisticado. Então, me fala um pouco hoje como é o processo. Você fez, série premiada, né? Séries, um monte de série premiada. E, assim, quando você decide que vai fazer só no computador, você sozinho no seu estúdio, quando você vai chamar, sei lá, cantor ou cordas, orgânicos, depende de budget, de orçamento, como é que funciona essa dinâmica? Depende de orçamento. Depende de orçamento. A TV Globo tinha uma orquestra nos anos 70 e demitiu todo mundo nos anos 80 e comprou 2 samplers enormes e você tocava aquilo, mas eram incipientes ainda, entende? Mas eu cheguei a fazer isso no estúdio com esses samplers, com esses instrumentos, os emulators, que eram samplers enormes que tinham na época, entendeu? E o seguinte, agora, então, eu me lembro nessa época que a coisa mudou para o digital, era tudo muito, muito fissurado por digital, né? Então, todo mundo queria fazer com teclado, ninguém queria usar músico. Músico era completamente demodê, entende? Para usar uma palavra da época. Mas e aí? Hoje? Cara, hoje que daí estabilizou bem a coisa, os plugins, as coisas analógicas voltaram a ter uma importância, entende? Então hoje tem um equilíbrio entre o analógico e o digital bem interessante, entende? Até porque o digital evoluiu a beça em qualidade e o analógico tem uma qualidade, os grandes gravadores de rolo, tudo mais, tem qualidade. E você ainda precisa de coisas analógicas como microfone, pré-amps, entendeu? Para passar as coisas por dentro do computador. Agora, quando eu entrei na TV Globo, já eu vim de férias uma vez e vi que tinha um teste e resolvi fazer. E aí me dei bem nesse teste. Era assim, você precisava de um estúdio e um porta-estúdio, entende? Para gravar voz, para gravar os instrumentos analógicos e os teclados para fazer. Era assim que se produzia. Era um produtor fazendo tudo. Eu, inclusive, como eu vim de férias e não estava com o meu equipamento aqui, eu voltei para os Estados Unidos, comprei o equipamento inteiro, um estúdio lá, e eu fui um dos primeiros a comprar um gravador digital mesmo. A Holland tinha uns gravadores digitais bem legais, assim. E funcionava igual um porta-estúdio, só que era digital. Com HD, com aquelas fitinhas zip, né? Que você grava de 100 mega. Drive, azulzinho, tinha o maior de verde, que era o grandão, era maior. SideQuest. SideQuest, isso aí. Essas coisas. Nossa. Aí, assim, na época, eu já pensava, na época da transição, que assim, isso é meio besteira você sair, esquecer toda a parte analógica e se dedicar somente ao digital. Tá faltando várias coisas no digital. Não tem um lado artístico, não é tão evidente, os samples não eram tão avançados como o sampler. O que era o sampler, né? O sampler é um instrumento que é como se tivesse um gravador lá dentro, você aperta o rack, fala ou toca uma nota de um instrumento, ele reproduz aquela nota nas outras teclas, entendeu? A coisa foi evoluindo, então você faz multi-samples hoje, você toca um instrumento com várias camadas, entende? Mas, assim, não chegava próximo a um instrumento de verdade, a um violinista, né? Uma coisa. Então, eu sempre achei que o legal era misturar. E continuo achando até hoje. As coisas mais legais hoje em dia são coisas de computadores misturadas com híbridas, né? Híbridas. A música híbrida, a que eu acho mais legal, assim, por exemplo, uma que eu achei bem legal foi a do Mandalorian, que eu assisti, do Ludovic Göransson.
entende? É bem híbrida, tem vários sintetizadores e sons, assim, e ao mesmo tempo tem uma flautinha que o cara comprou no eBay, entendeu? Assim, uma flautinha... Emulando aí aqueles filmes de western spaghetti, exatamente, né? Você vê que o cara conseguiu fazer o gancho da trilha dele toda com uma flautinha que ele trouxe que ele comprou do eBay, chegou pra ele no coisa e ele fica... né? Um sonzinho muito assim, bom. né? Muito Virou boa marca, aquela né? trilha. Virou a marca, né? Virou a marca Sensacional. da trilha. Já que a gente está mais no momento atual, vamos falar sobre o tema onipresente, que é a inteligência artificial. Exatamente. Eu participo de um grupo, né, de produtores musicais, eu sou lá o que fico mais escutando e tentando aprender, junto com o João Paulo e vários amigos queridos, Marcos Cunha, Cusca e Plínio Profeta. E assim, recentemente alguém trouxe até um assunto da inteligência artificial, porque viu algum novo serviço, né, mostrando. O que você acha? Faz uma análise aí do que você acha desse momento e como isso vai impactar a música da forma como ela é feita hoje. Cara, a inteligência artificial é tão bizarro que o negócio tem 1 ano, né? Tem 1 ano que eles puseram o chat de GPT e barbarizou todo mundo. Entende? É muito recente. Nesse tempo para cá, zilhares de serviços de todo tipo apareceram, né? De imagens e vídeo, né? Você postou um negócio legal falando japonês, muito maneiro, isso, né? Impressionante. É impressionante. Impressionante. Então tem várias coisas impressionantes. A primeira vez que eu ouvi, eu entrei num site que você falava assim, que era uma base de hip hop, ou então de piano, escolhia um tom, dava play, ele pensava 2 segundos e entregava uma base para você. Aí eu me assustei, falei, vou perder o emprego. Estamos ferrados. Foi esse papo lá. Foi a primeira coisa que eu pensei. Depois eu pensei assim, peraí, mas aquele trabalho que o cara tá querendo te pagar uma merreca, você não tá afim de fazer, mas só para não dizer não, você aceita, então você pode usar isso. Você faz uma base, joga essa base no teu computador, toca uma melodia por cima, pronto. É você que criou o negócio. Você pode usar aquilo como uma ferramenta te auxiliar. Para facilitar, né? Aí, aos poucos, eu fui... Como a gente foi aprendendo um pouco sobre como funciona a inteligência artificial, eu já aprendi uma coisa. Ela evolui de acordo com o usuário. Entende? E ela vai aprendendo... O computador vai aprendendo coisas como que você está dando prompts nele. Os inputs, exatamente. Exatamente. É uma conversa enorme ali, né? Outro dia eu vi um vídeo da Billie Eilish falando inglês, depois começou a falar português com sotaque do interior de São Paulo. Não, porque a porta, não quer a carne. Como é que ela está falando com... Por que é isso? Por quê? Porque ela aprendeu com o usuário que estava dando prompt dela, que jogou vários vocais ali dentro com Airy, assim, e ele aprendeu aquilo. Ou seja, aí eu cheguei à conclusão. A inteligência artificial, ela não vai substituir a pessoa. Porque aquele Yuval Harari, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que no livro dele, Sapiens, né, ele tem 2 continuações de um livro, que Homo Deus e lições, 25 perguntas. 21 questões para o século XXI, né? Super interessante. Super interessante. Sensacional. Recomendamos. Super recomendado. E ele diz uma coisa seguinte, que a ficção científica, ela presta um desserviço para a humanidade, porque ela fica colocando histórias macabras em que o computador tomou conta da humanidade, não sei o que mais, e fica todo mundo assustado, então fica todo mundo se defendendo da inteligência artificial, como se fosse uma coisa que pode prejudicar a humanidade, mas assim, tem uma diferença entre inteligência e consciência, né? Os computadores não têm consciência, eles não sabem que eles são computadores, entendeu? Ele pode até dizer que é porque alguém escreveu lá dentro. Então a gente está 0 de desenvolvimento em consciência de máquina, mas bem adiantado em inteligência de máquina e aprendizado de máquina, bem adiantado. Ou seja, então, o que vai acontecer? Os computadores, a inteligência artificial, ela vai substituir aquele músico que se exibe, toca, que tem no Instagram toda hora, alguém tocando o voo do besouro numa velocidade que você não dá nem para entender a nota que o cara tá dando. Aquelas pessoas muito ligadas com técnica, a técnica vai ser absurda, mas ela não tem consciência nenhuma de saber assim, pô, nesse momento eu quero segurar a onda e fazer uma coisa só. Entendeu? Ele não vai ter essa consciência que é o que o músico tem de improvisar na hora e dar
um feeling. Sensibilidade, né? Essa sensibilidade Ainda não tem. pode até programar isso. Eu já vi um improviso de jazz de um computador, tudo assim. Eu já vi uma composição no estilo de bar muito interessante que a plateia confundiu com ser humano. Com ser humano, com bar, entendeu? Agora, eu acho que a gente tem uma consciência do momento em que você está tocando e você, naquele momento, você dá uma pausa. Tarararau. Aí sentiu, o baixista vai lá, faz uma nota, aí você ouve aquela nota, se inspira, faz uma outra coisa. A inteligência artificial não tem essa coisa. Ela não tem ainda. Ou pode ser que, mas eu não vejo caminho para eles chegarem a essa coisa, a não ser desenvolvendo algum tipo de consciência de máquina. Que eu acho que está longe. Tem gente que diz que não está tão longe, mas... Olha, enfim, tem zero de desenvolvimento de consciência de máquina. Tem umas histórias aí. Mas a gente está quase finalizando aqui, quero falar sobre... tem a ver com isso também, e com o papo que a gente estava tendo aqui com o Vini, aqui, né, nosso companheiro aí do estúdio, sobre vídeos, né, como é que as pessoas hoje só veem vídeos na vertical, que já tem que, os criadores têm que pensar na vertical, enfim. E aí eu estou pensando também que são vídeos de 1 minuto, né, e que eu li recentemente, que vídeos de música, né, que alguns compositores já estão jogando o refrão logo no começo. Direto, porque não tem nem tempo, já tem que... Isso. Mas isso é anterior à inteligência artificial. Isso veio com os streaming. Sim. Não, eu tô falando, voltei agora saindo de inteligência artificial para formatos, isso, né? E vida moderna, o mundo como a gente está, né? O streaming parece que tem 15 ou 20 segundos que se você toca de uma faixa... E ela só começa a contar após 20 segundos, uma coisa dessa, ou 15, eu não lembro bem. Entende? Esse é mais ou menos o tempo que eles acharam que dura o interesse das pessoas para poder pagar para o artista. Para poder contar como pago. Entendi. Entende? Então o cara já coloca o refrão lá na frente. A ideia é gerar interesse na faixa o mais cedo possível. Então, introduções são hoje 3, 4... E tem aquele formato de canção que começa com o refrão, entendeu? E a introdução é uma coisa que fadada a desaparecer. A não ser que mude isso, né? Essa é a minha pergunta. Se é um caminho sem volta ou não, né? Eu não acho que tem caminho sem volta em música, não. E aí eu estou aqui para finalizar, vou falar sobre a questão das plataformas, né? Que a gente começou com rádio, vinil, cassete, CD, né? E aí lojas virtuais e agora streaming, né? Você... Como compositor, trabalho, e como ouvinte, prazer, né, lazer seu, qual a sua opinião sobre o estado das coisas, o mundo musical daqui para frente? Juntando tudo isso que a gente está falando de inteligência artificial, de música feita no computador, tudo resumindo aí o nosso papo. Né? Cara, eu nunca vendi os meus vinis, entendeu? Eu tenho vinil desde sempre. Inclusive, e eu adoro. Eu dei vários meus para você. Pois é. Eu adoro vinil. Eu sabia que ia estar em boas mãos. Né? Eu gosto, eu coleciono, eu acho legal. Eu tenho 3.000 discos de vinil, entende? Mas, assim, eu acho muito melhor ouvir música no streaming porque não para nunca, entendeu? Você bota no Spotify, bota o shuffle com uma estrelinha embaixo, ele embola a sua lista e sugere coisas para você. Ou então a rádio que cria, logo após você ouvir uma faixa, que eles vão se sugerindo coisas. Eu gosto muito de coisa nova, né? De ouvir música que eu gosto muito de me surpreender com as coisas, entendeu? Ouvir uma música que eu nunca ouvi na vida e achar aquilo incrível, entendeu? E aí faz uma rádio daquela música. É meio que ao contrário do Rio, né? O Rio é muito... Tem que tocar o mesmo ritmo, os DJs sofrem aqui porque tem que ficar tocando a mesma música sempre, o pessoal gosta de repetir. Mas Rio de Janeiro, tá dizendo? Rio de Janeiro é bem assim, né? Baile, né? Agora, eu gosto muito de me surpreender com uma música que eu vou a algum lugar que está tocando uma coisa que eu não conheço, eu acho legal. E hoje você abre o Shazam e identifica imediatamente como é que é isso, é fantástico. Agora, eu acho o seguinte, eu gosto muito de música de concerto também, entende? Muito. Não dá para comparar ouvir música de concerto numa plataforma silenciosa do que não ouvir num vinil. O vinil tem barulho. E a música de concerto a não ser que o disco seja imaculado, novinho, entendeu? Entendi. Aí você... Mas eu acho o streaming bem legal. Eu gosto muito. Legal. Eles precisam começar a pagar melhor os artistas. Isso é uma história... Mas eles são donos do novo paradigma, né? A indústria faliu por causa do download ilegal. E aí eles apareceram como uma solução
E aí eles têm a regra deles, entendeu? Em algum momento vão ter que ceder. Então, para finalizar, eu queria, para quem gosta de música, gosta de compor, está interessado, e você tem alguma dica para alguém que queira fazer música com computador, que hoje, né, é mais simples, você pode fazer obras maravilhosas com muito pouco dinheiro e estrutura, né? Tem algum site, algum cara do YouTube que você fala, pô, segue esse cara, que esse cara dá umas dicas legais? Cara, olha só, tem 1 milhão de moleques que tem dicas geniais sobre fazer qualquer coisa que você escolher no YouTube. Qualquer coisa. Né? Gente, eu nem olho o manual de um plugin quando num instrumento novo que eu compro. Eu vou no YouTube e procuro assim. Às vezes eu esqueço uma função do meu workstation, que eu estou trabalhando. O workstation é a plataforma que você compõe, que você usa coisa. Às vezes eu esqueço uma função, eu clico no YouTube, como faz essa função, vem logo alguém falando isso, já tem. Então, tá por aí, né? Então tem. é só pesquisar. Nisso eu tô bem junto da minha época. Eu gosto muito dessa época, assim. Eu acho que tá bem legal. Legal. E para escutar, alguma coisa que você sugira para as pessoas conhecerem? Eu tenho uma brasileiro e gringo. Gringo. Mas brasileiro. Cara, brasileiro brasileiro tem que ser na base dos playlists de música brasileira, que playlist ficou uma coisa que tá bombada hoje em dia, né? É assim, você tem que achar os playlists de música brasileira mais legais. Tem no Spotify, tem tudo, e às vezes você procura. Outros compositores que fazem trilha sonora, quem você admira? O próprio Marcos Cunha, nossos amigos Marcos Cunha. Aqui é uma comunidade pequena, né? Os caras que fazem música, que fazem isso no Brasil, são todos amigos. Eu gosto de todos eles. Eu acho que todo mundo tem um nicho legal em alguma coisa, entendeu? Legal. E de fora do Brasil, quem que você admira muito e segue, assim, tipo... Cara, eu vi que você tem um espanhol lá que é meio que um guru seu. Eu tô fazendo acompanhando esses cursos online de fazer música orquestral no computador, entendeu? E como deixar aquilo bem polido e bem convincente. Bem legal. Como é o nome desse Marco Giovanni. Marco Giovanni. Ele tem uns vídeos bem legais. Chama Cinematic Composing. Legal. Eu tive aqui com o João Paulo Mendonça, maravilha, música, a gente falou de música, tecnologia, e a gente volta na semana que vem. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, João, muito elucidativa, né? Muito, muito bom a gente escutar um cara que é ligado, é músico, é artista e é ligado no espírito do tempo. Isso, você sempre foi um cara assim. Sempre. Né? Então sempre. É isso, cara. Parabéns aí, te vejo em breve. Ano que vem você está aqui de novo para falar de novidades. Estamos aí. Bom.